Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória de Deus, aleluia, glória a Deus. Mais uma madrugada poderosa, que madrugada manta, hein? Gente, eu tô com muita vontade de voltar pra oração, só que eu ainda tô tossindo demais. Mas assim que eu puder, eu já vou voltar. Tem muita, né? Eu anseio, né, por estar nesse lugar de oração. Pra mim é muito difícil, né? Só acompanhar vocês orando ali, baixinho. Mas glória a Jesus. Logo, logo eu tô de volta ao posto. Amém? Manto, meu Deus, que manto. Shalom, shalom para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória de Deus. Amém? Muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma noite, mais uma madrugada. Amém? Como que vocês estão? Estão bem? Com muitas expectativas no Senhor Jesus? Estão felizes? Ansiosos para a nossa imersão do DNA? Então, gente, eu tô até poupando, né, de não voltar agora, porque eu tô tossindo, porque eu preciso guardar minha voz para nossa imersão. Se você ainda não fez a sua inscrição, ela é gratuita, é uma imersão, é uma primícia que eu vou fazer na sua vida, tá? Vai durar aí só umas 4 horas, mais ou menos, eu creio, né? Eu falo isso, mas às vezes pode passar o tempo. Mas é uma aula maravilhosa, tá? Sobre DNA. Eu vou falar do DNA físico, do DNA espiritual, do DNA alma, do DNA mente, né? Então eu vou abordar aí as diversas facetas, né? Pelo qual nós somos influenciados durante todo o percurso da nossa vida, antes, né? De nós chegarmos ao mundo, como nós somos totalmente influenciados, né? A nossa hereditariedade, né? Ela já é uma influência sobre a nossa vida. Aquilo que nosso pai e nossa mãe carrega já é uma influência, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa genética, tanto física quanto espiritual, amém? Não, gente, eu não volto a dormir depois da live, eu não volto, eu gostaria de voltar a dormir, mas eu tenho dificuldade de voltar a dormir. Vocês estão perguntando se eu volto a dormir depois da live. Não, o que às vezes, se eu estiver muito cansada, pode acontecer é eu dormir um pouquinho depois do almoço, tipo 1 hora e pouquinho, mas como eu tô, igual esses dias eu tô tossindo, eu não consigo dormir, aí eu fico péssima pra dormir, mas eu durmo muito cedo, eu durmo 7h30, 8 horas, eu só durmo um pouquinho mais tarde quando é culto, que aí tem culto na segunda e na sexta, aí eu espero terminar o culto pra mim dormir, mas geralmente 7h30, 8 horas eu já tô dormindo. Tá? Glória a Jesus. Amém? E vocês? Vocês dormem cedo? Como que tá essa rotina? Aleluia? Gente, então, se você não fez sua inscrição, eu vou ensinar você a fazer, tá? Eu não sei se ainda tem... Ó, você vai lá no meu Instagram, qualquer um dos meus Instagram, aqui, ó. Instagram, e você vai apertar aqui, ó. Cadê? Tem aqui, ó, um link. Tem um link aqui, certo? Aperta nesse link aqui. Ai, perdão. Apertei errado aqui, ó. Tem um link aqui em cima, né? Então, você vai apertar. Aí vai aparecer assim. Aí tá aqui roxinho, ó. DNA. Aí você faz sua inscrição. Tá? Faltam 10 dias. É gratuito, certo? Mas para você assistir, você precisa estar dentro da minha nova plataforma. Se você não estiver dentro, você não assiste. Ninguém vai enviar esse link para você, como a gente fazia depois com disparos, né? Você vai ter que estar dentro da plataforma, aguardando dar início. Amém? Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça, que é gratuito. Mande para quem você quiser, para quem tem interesse de assistir, certo? Porque eu tenho certeza que vai trazer um grande impacto aí sobre a sua vida, tá? Vai fazer assim, ó, vai abrir a sua mente, certo? Então, fiquem em paz que próximo sábado. Então, sem ser esse, o próximo sábado, né? Então, hoje é quarta-feira.
Então, sem ser esse, o próximo sábado já é a nossa imersão. Glória a Jesus? Então, aumenta a sua expectativa que vai ser sobrenatural. Tenho certeza. Não fica gravado, tá, gente? Então, não adianta. E vai ficar gravado? Não, é gratuito. Eu vou te dar a oportunidade. É sábado, às 2h. Se você tiver, amém, você vai ser abençoado. Mas se você não tiver, você não vai conseguir assistir. Amém? Tá? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, você fica em paz e fica tranquilo. Amém? A Nani vai explicando aí pra vocês certinho, tá? Como que faz pra você acessar. Então, você fez a sua inscrição ali depois você entra pelo login, né? Na plataforma da Academy, né? E aí você já entra direto Aí, Nani, coloca depois certinho por onde que eles conseguem colocar o e-mail e a senha deles para eles acessar direto a plataforma. Mas vai chegar no seu e-mail e vai chegar no seu celular avisando você, tá? Vou pedir hoje para nossa equipe mandar para você aí, né? Aumentar suas expectativas para ver se tá tudo certo, tá? Glória a Jesus. Amém? Como que vocês estão? Gente, hoje, tá? Amanheceu bem mais frio. Eu não sei se eu acordei com febre, eu não sei, mas eu acordei com frio hoje. Será que tá tão frio assim? Deixa eu ver. Nossa, eu falei, meu Deus, que frio que tá hoje. Falei, que frio que tá hoje. Deixa eu ver aqui. Amanheceu um frio hoje, eu falei, será? Ah, tá frio mesmo. 8 graus. 8 graus, eu falei, nossa, eu acho que eu falei, gente, será que tá frio desse jeito? Tá frio mesmo. Hoje a previsão, né, a mínima aqui pra Indaiatuba, 7 graus, né? A máxima 20. Uau! Amém? Glória a Deus. Amém? Gente, então aumenta a expectativa de vocês, tá? Glória a Jesus. Vai ser manto, eu tenho certeza. Faz tempo que vocês estão morrendo de saudade de uma aula minha ao vivo, então vocês se preparam, porque tem muita coisa boa aí. Nós vamos fazer alguns exercícios que vocês vão gostar. Vou fazer alguns exercícios com vocês, vocês vão gostar bastante, tá? Vocês vão amar, certo? Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui, é verdade, pastora Kátia, aqui em casa é bem frio. Aleluia. Abra comigo em Isaías, capítulo de número 21, fazendo favor, para nós orarmos e já começarmos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isaías, capítulo 21. Amém? Abra comigo. Mensagem a respeito da Babilônia, né? Então aqui Isaías vai receber, né, mais uma mensagem a respeito da Babilônia. Vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te enaltecer, eu quero te glorificar e te exaltar. E dizer, Pai, que Tu és bom, Senhor Deus. Dizer, Pai, que nós nos rendemos a Ti. Pai, dizer, Senhor Deus, que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor Deus. Pai, eu chamo a presença doce e perfeita do amigo, do gentil Espírito Santo, que está conosco todo o tempo. Espírito Santo de Deus, brada aqui no nosso meio, fala conosco de forma poderosa. Usa a minha boca como instrumento de bênção, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Senhor Deus, que aqui, Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, governar, Pai, e ser glorificado, Pai, para todos sempre. Pai, no nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Isaías 21, amém? Vamos aqui comigo, do 1 ao 10. Recebi essa mensagem acerca da Babilônia, o deserto junto ao mar. O desastre se aproxima, vindo do deserto, como um vendaval impetuoso que chega do Negueb. Tenho uma visão assustadora, vejo o traidor trair e o destruidor destruir. Prossigam elamitas e medos.
Ataquem e cerquem as cidades, porém fim a todos os gemidos que ela causou. Sinto pontadas intensas no estômago. Sou tomado de dores agudas, como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo. Então aqui, Isaías está tendo a visão do que está previsto sobre a Babilônia, e Isaías está apavorado, porque tem um julgamento, né, sobre a Babilônia. Minha mente está confusa e o meu coração dispara. Desejava que a noite chegasse, mas agora a escuridão me aterroriza. Eles preparam um grande banquete, estendem tapetes para que os convidados se sentem. Todos comem e bebem. Rápido, levantem-se. Peguem seus escudos e preparem-se para a batalha. Enquanto isso, o Senhor me disse: coloque um vigia no muro da cidade. Ele deve anunciar em alta voz o que vê. Deve ficar atento a carros de guerra, puxando por pares de cavalos e cavaleiros montados em jumentos e em camelos. Que o vigia permanece bem alerta. Então o vigia gritou: meu senhor todos os dias ficou na torre de vigia. Todas as noites permaneço em meu posto. Agora, veja, finalmente, aí vem o homem num carro de guerra, com um par de cavalos. Então o vigia disse: ele caiu, a Babilônia caiu. Todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. O meu povo, moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo que o Senhor dos Exércitos disse, tudo que o Deus de Israel me falou. Então aqui Isaías tá vendo a queda, né, desse império que é orgulhoso, que é soberbo, né, ser anunciado, certo? Então o profeta ele fica angustiado porque ele vê o tamanho do peso da mão de Deus, né? Então a visão que Isaías está tendo, ela é aterradora, é uma visão, né? Imagina, Isaías está vendo o que Deus vai fazer ali com a Babilônia, tá? E aí ele narra como vai ser isso, né? Então aqui fala que eles vão estar em banquetes, eles vão estar festejando, quando de repente levanta, vão para a batalha, certo? Então imagina você ser pego de surpresa, ser atacado de surpresa, ok? E aí, aqui na última parte, fala, né? Caiu a Babilônia, certo? Então Deus, ele vem derrubar um sistema. A Babilônia é um sistema corrupto. A Babilônia é o sistema do mundo. A Babilônia é como Sodoma e Gomorra. A Babilônia é um sistema caído, um sistema corrompido. E hoje nós, dentro da nossa realidade, existe muito esses sistemas, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque mesmo a gente sendo cristão e tentando andar na contramão do mundo, vira e mexe como que eu posso dizer? O Satanás, ele vai tentar fazer com que você se corrompa por algum sistema. Satanás, ele vai querer que você venha corroborar com algum sistema, né? Então, por exemplo, eu lembro que quando eu estava exercendo minha profissão de médica, eu lembro que uma vez vieram pedir para mim falsificar um documento para interesse político. E eu falei que eu não faria aquilo, porque aquilo ali ia contra os meus princípios. Eu não faria algo, né? Então, isso aí é uma corrupção, certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o sistema, ele tá corrompido e às vezes é uma coisinha tão pequena que você não vê. Às vezes, olha, compra sua carteira de motorista, é mais fácil, né? Então aí você está se vendendo, você está participando da mentira, participando. Então o sistema hoje tem muita mentira, né? Então eu tô falando assim de você às vezes falsificar coisas, comprar coisas ilegais, né? Entre outros tantas coisas. Tem até a corrupção dentro do próprio sistema religioso.
de você ter que falar uma linguagem para estar falando igual os pastores, porque você não pode falar diferente daquilo, porque senão você não é bem aceito, você não é bem visto daquela forma, né? Então, até hoje, dentro desse meio religioso, desse meio cristão, aquele pastor ali, ele é muito avivado, ele jejua demais. Então, talvez se você for essa pessoa, você não vai ser bem quisto nos lugares, porque a sua consagração pode ofender os pastores que não estão fazendo. E eles não querem, talvez, se submeter a essa consagração, essa busca, essa oração. Talvez eles começaram assim. Então, às vezes, a sua forma de ser, né? Às vezes, incomoda um sistema corrupto. E, às vezes, o levante contra a sua vida não é porque existe um problema em você. É porque, talvez, o que você está fazendo está mostrando que alguém não está fazendo. O que você tem feito está trazendo, né, à existência o que alguém não está fazendo. Então, muitas pessoas ficam incomodadas, às vezes, com a nossa consagração, com a nossa busca, com a nossa, né, nossa, mas por que tão sobrenatural? Aí o pessoal fala, mas por que a conferência é tão sobrenatural? É difícil achar um lugar que se sente a presença assim. Mas se você for olhar, a gente consagra antes, a gente se prepara antes. O pessoal, 90% do pessoal que está ali, está com expectativa, se preparou antes, jejuou antes, pagou um preço antes. Então não tem como você não viver o sobrenatural. Você preparou o seu espírito, você se preparou para ter um encontro com o papai. Você não foi lá para ver milagre, você foi ali para ter uma experiência com o Senhor. Então, e muitas vezes a nossa forma de ser, o que nós estamos fazendo, na verdade está trazendo à luz ou está trazendo à tona o que alguém não está fazendo. E isso traz muito incômodo, certo? E muita gente que está num sistema corrompido, às vezes é mais fácil te criticar, falar mal de você do que falar, peraí, por qual caminho você chegou a esse resultado? Eu acho que se eu andar aí também, eu também vou ter o mesmo resultado. Então muita gente às vezes quer ter o seu resultado, mas não quer andar pelo mesmo caminho, não quer pagar o mesmo preço, não quer viver. Eu tenho uma unção na libertação, eu reconheço que Deus colocou algo sobre mim, mas eu pago um preço há 9 anos para ter a unção que eu tenho. Eu jejuo há 9 anos. Eu me consagro, eu assumi as madrugadas e isso é um dos braços, que faz ter a unção que eu tenho e carrego hoje. Mas quem está disposto a se submeter e a fazer ou a passar pelo mesmo caminho, Então, as pessoas querem às vezes algo que você tem, mas não quer pagar o preço que você tem pago. E por que essas pessoas às vezes preferem falar mal? Porque estão num sistema corrompido, estão num sistema aquele sistema da zona de conforto. E você vai se deparar com vários sistemas dentro da própria família. Então, o que é a minha recomendação para você? Mesmo no centro da presença de Deus, tome muito cuidado para você não se vender por um prato de lentilha. Você não precisa falar a mesma linguagem para ser bem quisto ou bem aceito. Você, na verdade, precisa anunciar aquilo que Deus trouxe para você. Porque assim como Deus, ele vem trazer julgamento para a Babilônia, Deus também vai trazer julgamento para todo o sistema corrompido, para toda pessoa imoral, para toda pessoa que anda com mentira, para toda pessoa que anda com inverdades. Então, eu quero que você entenda, o justo prevalece, o justo fica de pé, mas o ímpio, ele vai ser aterrorizado, ele vai ser julgado pelo próprio Senhor. E você precisa se apegar a essa palavra, você precisa se apegar a isso, tá? Às vezes você fala assim, mas é injusto, mas fica tranquilo, o Senhor, ele vai responder por você, o Senhor vai falar por você, mas não se corrompa, tá? Não se corrompa, não se corrompa. E hoje a gente vê muita corrupção dentro, às vezes, do próprio meio de avivamento, Estava escutando ontem um profeta de fora falando que, às vezes a pessoa tá ali e vai pregar numa igreja e aí o dono, o pastor que é daquela igreja fala, olha, aquela irmã ali é uma empresária, profetiza na vida dela, para às vezes aquela empresária poder levantar um ministério ali ou poder sustentar. Então hoje tem até essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes as pessoas estão, você entra num sistema corrupto e as pessoas, na verdade, não têm interesse na sua alma, têm interesse talvez no que você pode
favorecer para aquele lugar, ou no que você pode trazer para aquela casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não se venda, tá? Não se venda, não se venda por nada. Então existe hoje muita coisa errada, tá? Às vezes, ou seja, vocês sabem, o sobrenatural existe, mas vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Então, por isso que eu falo, quando um profeta falar com vocês, que ele venha confirmar aquilo que Deus já disse para vocês. Porque se você é uma pessoa que tem uma vida com Jesus, você não vai ter problema em relação a isso. Porque quando o profeta fala, Deus já falou, Deus só está confirmando para você, tá? E às vezes tem gente usando de trazer uma profecia para você para se beneficiar, ok? Então você não pode. Ou seja, a palavra profética, ela foi feita para nos dar esperança, para a gente agarrar nela e ir. Só que a gente não vive só de palavra profética, a gente vive de comunhão com Deus. Então tem gente que está só de palavra em profética, mas não tem vida com o Espírito Santo, não tem Bíblia, não tem jejum, não tem uma vida renunciando ao pecado. Infelizmente, nenhuma dessas palavras profética, ainda que seja profetada, não se cumpre. Porque para viver uma palavra profética, você tem que andar dentro do profético. E andar dentro do profético significa andar dentro do centro da vontade de Deus. Porque Deus só cumpre o que Ele falou se você estiver no trilho dEle. Não adianta você querer viver uma palavra profética sambando no mundo, fazendo do jeito que você quer. Porque Deus, ele não Deus, o sistema de Deus, ele é limpo, ele é perfeito. Né? Então Deus, ele falou, vai fazer isso, vai te dar, vai isso e vai aquilo. Ele vai fazer, mas você vai ter que andar no trilho da vontade dele, no centro da vontade dele. Porque aí a palavra, você anda dentro da palavra profética. Porque a palavra, ela vai te alcançar, ela tem que se cumprir em você. Porque você entendeu que a obediência é o primeiro princípio de tomar posse daquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida. Então tome muito cuidado com a corrupção desse mundo. E a corrupção, às vezes, vem de forma muito sutil, de forma muito pequena, tá? Gente, mentirinha e mentirona é a mesma coisa. Então você não precisa mentir para agradar ninguém, tá? E outra, comece a ser sincero com você mesmo. Então vamos parar de usar máscara, vamos parar de ser mentirosos compulsivos. Tem gente que mente compulsivamente e acha que não mente, tá? Então nós precisamos começar a ser sinceros, precisamos começar a ser sensatos. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa que ela encara a realidade. E você ser otimista é você esperar sempre algo maravilhoso de Deus. Mas sensatez é você ver, aqui é perigoso. Aqui a gente tem que ir mais devagar. Você não é negligente com o perigo, você não é negligente com a falta. Você vê e fala, olha, eu preciso ser sensata, eu preciso ser sensato aqui. Agora não é hora de transicionar, agora é hora de economizar, certo? O que é uma pessoa sensata? Uma pessoa que sabe que não pode gastar e fala, não, eu vou lá no shopping com vocês, mas eu não posso gastar porque eu estou organizando minha área financeira, infelizmente, eu só vou fazer companhia. Então, a pessoa sensata é uma pessoa que ela sabe encarar a realidade dela e ela sabe se condicionar àquilo, ok? Vamos continuar aqui no verso 11 e no verso 12. Recebi essa mensagem acerca de Edom. Alguém em Edom grita para mim, guarda, quanto falta para amanhecer? Quando terminará a noite? E o guarda responde, o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte, ok? Então aqui, né, aqui alguém em Edom, né, ele chama ali o guarda, quanto que falta para acabar essa noite? Porque imagina, né, o tormento que não estava ali. E o guarda fala assim, olha, falta bastante ainda, mas depois vem uma outra noite, certo? Então, Deus vem trazer julgamento para a Babilônia, que é um sistema o quê? De orgulho,
um sistema de muita corrupção, certo? Então, hoje nós estamos debaixo da era de Leviatã, né? Vamos se dizer que é o principado ou um dos príncipes das trevas que, segundo tudo que a gente estuda na libertação, na batalha espiritual, é quem hoje governa, tá? O mundo jaz do maligno, queridos. Então, eu tenho um estudo que são 4 príncipes que foram nomeados quando aconteceu a queda, tá? Na próxima escola de libertadores eu vou trazer isso para vocês. E aí, a última era é a de Leviatã, onde vai vir muita tecnologia, vai vir muito orgulho, muita soberba, certo? Então, Deus, ele abomina o soberbo, o orgulhoso. E a Babilônia, esse povo da Babilônia, era um povo dessa forma, era um povo que acreditava que era superior às outras nações, era um povo, né, que não dependia de Deus, certo? Eles eram idólatras, então eles faziam muitas atrocidades. Então aí o julgamento de Deus chegou para a Babilônia, tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado com a falta de humildade. E, gente, toda vez que você vê que a sua carne quer gritar, que a sua carne quer pular, que a sua carne quer se exaltar, coloca ela no jejum e fala: olha, quem é você? Se submeta ao nome de Jesus. Se submeta. O jejum é uma forma da nossa carne, do nosso ego, da nossa vaidade se submeter. Eu vou dizer para você, para mim a pessoa que ela jejua, dificilmente, eu não vou falar impossível, porque Satanás é astuto, mas dificilmente ela vai voltar para o lugar de lama pelo qual um dia ela já pertenceu. Porque quanto mais você jejua, mais você morre para o seu ego, para o seu eu. Você deixa de gostar do que você gostava e você passa a gostar de coisas espirituais, porque você se torna uma pessoa muito mais espiritual do que carnal. Você passa a habitar muito mais no sobrenatural do que no natural, certo? Então, às vezes as pessoas que não jejuam chegam, né, pra gente e falam: vocês têm que tomar muito cuidado, porque isso pode subir pra cabeça. As pessoas têm essa mania. E aí eu falo: olha, você não jejua, você não tem uma vida com Deus, então é complicado você tentar me medir ou tentar trazer algum tipo de perigo não vivendo o que eu vivo. Porque as pessoas, não tô falando que eu sou imune, não. A Bíblia diz que quem está em pé, cuidado para que não caia. Só que quem está pagando um preço, quem tá jorrando lágrima de sangue na madrugada, quem está orando, gente, quem tá sabe que aonde a gente chegou, você pagou um preço muito alto e você não vai dar de bandeja para Satanás, tá? E aí as pessoas às vezes ficam falando: você tem que tomar cuidado, porque muitos pastores se corromperam. E aí eu falo: você jejua? Não, então você não sabe do que eu vivo. Porque quando nós jejuamos, há uma mortificação da carne, há uma mortificação do ego, há uma mortificação da sua vaidade, do seu egocentrismo, há uma mortificação do seu egocentrismo. Gente, é uma coisa sobrenatural. É uma coisa que você fala: meu Deus, você se esforça para ser um pouco mais vaidoso, você se esforça porque você vai perdendo aquele amor que você tinha por coisas que antes você fazia. Talvez, eu já fui uma pessoa muito vaidosa, você não tem mais. E você fala: o que está acontecendo comigo? É porque você deixou de ser carnal e começou a se tornar uma pessoa muito mais espiritual. Só que quando uma pessoa que é carnal vem tentar te medir ou falar, ela não tem noção, porque essa pessoa é totalmente governada pelos desejos desse mundo, tá? Então aqui a Babilônia vivia isso, certo? Vamos aqui no 13 ao 17. Recebi essa mensagem acerca da Arábia. Ó caravanas de Dedã, escondam-se nos bosques da Arábia. Os habitantes de Temã, tragam água para essa gente sedenta, alimento para esses refugiados exaustos. Fugiram da espada,
fugiram da espada e da espada desembainhada, do arco preparado e dos terrores da batalha. O Senhor me disse, dentro de 1 ano, contando cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Somente alguns de seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, o Senhor, Deus de Israel, falei. Então aqui, né, também há um julgamento aqui sobre a Arábia, né, o fim da autossuficiência, né. Então, o povo da Arábia sempre foi um povo nômade, né. Então aqui Deus está trazendo que as caravanas de Dedã, né, que são caravanas, vinham de para cá, para lá, né. Então aqui Deus está trazendo também, né, o fim para esse povo, certo? Então aqui a profecia se volta para as tribos, né, árabes, né, conhecidas pela sua o quê? Pela sua mobilidade. Eles ficavam aqui um tempo, ficavam ali outro tempo, por isso que eles são, né, mencionados, né, nessa época como nômades, porque eles não tinham um paradeiro certo, tá? Então, o que acontece aqui? Deus está falando que até os guerreiros deles, tá, iam sobrar muito poucos. Então, quando Deus vem trazer juízo sobre algo, Deus vem fazer juízo. E, gente, não pense que nada fica impune. Deus, Ele faz acontecer. Deus é justo, Deus traz justiça, Deus traz sua vara de justiça. Então, se talvez você está passando por uma circunstância, talvez se levantou uma Babilônia aí na sua vida, talvez alguém tenha sido uma Babilônia contra você, talvez o seu inimigo está aí na sua porta te atormentando. Eu quero que você entenda, apresenta, né, diante de Deus essa circunstância, porque Deus ele traz juízo, porque Deus ele traz, né, a resposta, Deus ele traz a misericórdia para cada um de nós, mas é no tempo certo. Porque às vezes a misericórdia de Deus, a taça da misericórdia de Deus, ela tem que terminar. E Deus só traz juízo quando a misericórdia dele extravasa, ou seja, derrama inteira sobre algo. Então às vezes você fala assim, mas por que Deus ainda não agiu? Por que Deus ainda não fez? Calma, Deus está tendo misericórdia, Deus está dando mais uma oportunidade, mais outra oportunidade, mas chega uma hora, tá? O que acontece? A misericórdia de Deus acaba e aí Deus entra com o juízo, tá? Deus entra com o juízo porque Ele é misericordioso para essa pessoa se arrepender, para esse sistema se arrepender, tá? Então, o povo árabe aqui, eles eram também muito autossuficientes, tá? Então, aqui a gente vê Isaías trazendo, né? Isaías estava tendo a visão sobre um julgamento que Deus faria sobre o Império da Babilônia, tá? E sobre ali a parte do pessoal árabe. Então Deus, ele permitia um sistema corrupto, mas quando a taça dele da misericórdia acabava, o juízo dele vinha. A gente vê Deus fazendo isso com Sodoma e Gomorra, né? Então Sodoma e Gomorra, uma cidade de muita promiscuidade sexual, uma cidade onde reinava muita homossexualidade, muita perdição, né? Eu creio que naquela época todo tipo de atrocidade no quesito sexual. E aí Deus trouxe o quê? Deus trouxe o juízo. Deus trouxe um julgamento sobre Sodoma e Gomorra, né? Deus destruiu, né, Sodoma e Gomorra. E ele antes, né, teve misericórdia por causa da vida de Abraão e tirou de lá o seu primo Ló com a sua família. E você já sabe a história. Ao sair, a mulher de Ló olhou para trás, né? E Deus falou, não olhe para trás, ok? Então, muitas vezes, gente, Deus, ele está nos dando mais uma chance, porque eu quero que você entenda que talvez você tenha estado nessa Babilônia, você tenha sido uma Babilônia, porque você ainda não se posicionou. Eu não creio que eu estou falando para vocês aqui diretamente, mas talvez com quem está assistindo depois. E a misericórdia de Deus, chega uma hora que ela se derrama inteira. E aí Deus fala, agora você vai receber juízo.
E aí quando vem juízo, quem é que já esteve numa fase de juízo de Deus? Uma coisa atrás da outra acontecendo e parece que você não tem como impedir aquilo. Parece que aquilo ali faz parte, né? Então, eu falo assim, às vezes você pecou, fez tanta coisa, e chega uma hora que as consequências começam a chegar. E talvez é o juízo de Deus. Principalmente quando as pessoas se convertem de verdade. Aí Satanás viu que perdeu aquela mulher, aquele homem. Aí Satanás fala assim, ah é? E aí Satanás começa, ele mesmo, tá? A cobrar os boletos. E Deus permite, tá? E Deus permite, por quê? Você plantou, você vai colher. Por isso que imediatamente você precisa começar a plantar coisas boas. Você precisa começar a plantar sementes boas. E a melhor semente para você plantar é a semente no reino de Deus, tá? Porque essa semente dá 30, 60, 90, certo? Então, gente, não queira ser uma pessoa boazinha que gosta de ficar fazendo favor. Eu acho que não queira ser essa pessoa que quer agradar todo mundo, porque para mim isso é o resquício de uma pessoa que tem ferida de alma. Mas seja um anunciador do evangelho, um anunciador das boas novas. Que tudo que você for fazer, tá? Em caridade, em favor, que seja para uma semente também colocada no reino, tá? Não faça, por exemplo, não faça nada para você ficar bem com alguém, mas faça para você promover o reino de Deus, né? Então tem gente que está todo o tempo querendo agradar pessoas. Isso é uma característica de uma pessoa que tem algum problema, né, de alguma ferida de alma, e ela está toda hora querendo agradar, querendo fazer as coisas, né? Mas quando você for plantar uma semente, que você venha plantar uma semente no reino, porque no reino ela vai multiplicar, certo? Porque no reino ela vai florescer 30, 60. Imagina que você planta uma semente boa na vida de uma pessoa, um terreno fértil. Uma pessoa que tem sede da palavra de Deus, essa pessoa se converte genuinamente e essa começa a ser um evangelista, essa começa a anunciar as boas novas. Então você lançou uma semente que está lhe dando 30, 60 e 90, amém? Você precisa, apóstolo, mas eu não posso ser bonzinho? Não, você pode ser bonzinho com quem você quiser. O que eu estou tentando dizer é, quando você for fazer qualquer coisa, coloque Jesus em todas as coisas, para que essa semente, ela seja uma semente da eternidade. E não só porque você quer se aparecer pro fulano, não só porque você quer, eu quero agradar o cicrano, eu quero que essa pessoa me veja bem. E aí você nem fala de Jesus, você fica só fazendo favor para as pessoas, só às vezes bajulando, comprando presente. Você não precisa disso, tá? O que eu tô falando para você? Se você, né, tem gente que às vezes fica se submetendo a outras pessoas para agradar, para se encaixar. Não, é as pessoas que têm que se encaixar na sua vida. As pessoas que têm que se encaixar no reino a qual você escolheu permanecer. Não é você que precisa pegar o reino de Deus e tentar encaixar numa sociedade ou no sistema corrupto. Não vai dar certo. Agora, você carrega algo precioso, você carrega algo, você carrega um tesouro. E as pessoas que precisam se encaixar para aderir a esse formato que Deus te constituiu. Não é você que tem que renunciar a princípio, que tem que se submeter a uma humilhação ou a isso ou aquilo. Não. Essas pessoas que precisam, para ter o que você tem, tomar posse do reino que você tomou, se submeter a Cristo e vir, ok? Então, vamos deixar de ser escravos da opinião de pessoas. Vamos deixar de ser escravos do que, eu quero ficar bem aqui com essas pessoas. Eu quero... Não, gente, quem tem o Espírito Santo ama a solitude. Gente, eu amo ficar sozinha. O profeta ama ficar sozinho. Eu amo ficar sozinha. Eu amo ficar comigo, com meus pensamentos, com Jesus. Eu amo, amo, amo. Então tem gente que não dá conta. Precisa de ter gente. Gente, quem tem o Espírito Santo ama a solitude. Quem tem o Espírito Santo ama estar com Deus. Quem tem o Espírito Santo
ama ficar ali com o seu cafezinho, olhando lá pro passarinho, sentindo, abrindo a Bíblia, colocando louvor. Então, eu amo estar com pessoas? Eu amo, mas eu tenho o meu tempo de solitude, o meu tempo de devocional, o meu tempo eu e o Espírito Santo, amém? Pessoas dessa geração estão com um abismo de alma muito grande, precisam de gente, precisam de estar em lugar, precisam de... E uma pessoa cheia de Deus, ela não está mais nesse formato. Se você está nesse formato e diz que busca Deus, então precisa de uma cura interior. Precisa, mergulhar em Cristo e falar: Jesus, esse abismo aqui, essa falta que eu tenho, tem que ser preenchida pela tua presença. Tem que ser preenchida por ti, ok? Então, eu quero ensinar algo para vocês. Vocês vão encontrar muitas Babilônias, vocês vão encontrar muito sistema. E muitas vezes as pessoas, por ganância de poder, de ego, para mim estar ali com aqueles fulanos, eu preciso ser assim. Você não precisa se amoldar mais ao mundo, você já saiu do mundo. Então hoje as pessoas querem muito esse negócio, network, que eu dou um presente para ter o acesso, que isso e aquilo. Queridos, é você que carrega o reino. É você que é uma pessoa especial, porque você está cheio do Espírito Santo, está cheio do poder de Deus, carrega as boas novas. Era esse povo que tinha que estar louco para andar com você. Então você precisa entender essa realidade e parar de achar que o que você tem é muito pouco. Na verdade, o que você carrega é muito grande. O que você carrega é muito genuíno. Você carrega o poder, a glória de Deus, a essência do Espírito Santo dentro de você. Gente, isso não é soberba, apóstolo, isso é muita soberba. Você pode ter comunhão com quem você quiser, mas você não precisa vender seus princípios. Você não precisa fazer coisas que você não faz. Você não precisa ter que estar em lugar que você não quer estar para fazer gracinha para ninguém. Seja quem você nasceu para ser. Amém? Não venda os seus princípios. Não venda a sua dignidade. Não venda o seu caráter. Esaú, ele não entendia o que era a bênção da primogenitura. E por estar esfomeado, ele não mediu a consequência geracional e eterna que a venda da primogenitura dele causaria na sua linhagem e na eternidade. E por estar na carne, por estar esfomeado, ele vendeu algo que mudou totalmente a vida de Jacó. Escuta, porque ele não mediu a consequência. Na hora ele vendeu o princípio. Peraí, não, Jacó, essa bênção é minha por direito de nascimento. Eu não posso vender a minha bênção. Amém? Por glutonaria. Porque ele não tinha domínio sobre a carne. Por isso que nós precisamos ter domínio sobre a nossa carne. E um dos impulsos que mais vai trazer o ser humano a cair é a carne. E uma alma desgovernada, uma alma emocionalmente desequilibrada, uma alma toda distorcida. Porque o teu espírito vai estar clamando a Deus, mas a tua alma quer assistir uma série. A tua carne quer dormir. Deixa eu perguntar para você, quando você começou a acordar na madrugada para orar, sua carne ia contente? Você não ia morrendo de sono? Você não pensava, acho que eu vou voltar a dormir. Mas você não teve uma batalha? Mas e agora? Como que é? Agora o teu espírito não está tão forte ao ponto de... Você pode até ter sono, mas o teu espírito, ele governou. O teu espírito governou. E se ele não governou ainda, ele vai governar. Você vai acordar e vai falar, peraí, eu tenho uma responsabilidade espiritual. Eu vou orar. Amém? Então, queridos, nós precisamos estar com a nossa carne e a nossa alma alinhada. Apóstolo, e quando eu posso parar de jejuar? Nunca. Porque do mesmo jeito, que nós crescemos espiritualmente, o diabo também cresce nas suas estratégias.
E se você começar a sair desse lugar de jejum, de consagração, o diabo ele começa a entrar milímetro a milímetro. E o diabo ele não entra de uma vez. O diabo não vem e te assusta. O diabo não vem e parece para você, não. Ele vem às vezes por uma série, ali ele começa com uma cena sensual, daqui a pouco ele mostra outro gatilho para você aqui, daqui a pouco você escuta uma coisa que te desperta sexualmente, e lá atrás você já venceu isso. Mas você parou de jejuar, você parou de ter aquela edificação. Então, queridos, o maior problema dessa geração é uma geração que começa se consagrando, mas não mantém um padrão de consagração. E o segredo para estar em Deus e continuar nele é matar esse corpo e essa alma todo dia. Quando Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, lá no Império Romano, tomar a cruz significa morrer todo dia. Eu tô morrendo todo dia. Você tá morrendo todo dia. Às vezes a gente fica irado, fica bravo, acontece uma coisa ou outra. Você quer fazer um monte de coisa, você fala, não vou fazer. E aí você tem que se controlar. E por que você consegue se controlar? Porque hoje tem o fruto do Espírito que te freia. Mas se não tivesse o fruto do Espírito, por quê? Você estaria todo dia aí, cometendo um monte de atrocidade. Mas graças a Deus que você se edifica. Então o nosso crescimento em Cristo é de glória em glória. Não adianta você... eu vou jejuar uma temporada e vou parar. Gente, o meu irmão, eu contei pra vocês que ele foi lá na escola de avivamento, foi na conferência. Ele chegou da conferência, ele entrou num jejum de 90 dias. Ei, é o segundo jejum do rapaz. Que fome é essa espiritual? E ele ama caçar e pescar. E sabe o que ele falou pra mim? Mana, mas ele é uma pessoa que ele sempre foi alucinado, fanático, louco por caça e pesca. Ele falou, mana, sabe que eu já não tô mais assim? Parece que Deus tirou aquela coisa. Ele gosta, mas o que aconteceu? Ele tinha um desejo exacerbado. Ele tinha um amor incondicional pelo hobby dele. E Deus equilibrou isso. E Deus faz isso conosco. Então, quando nós começamos a jejuar, Deus nos equilibra. Deus equilibra a tua vaidade. Deus equilibra a tua ganância por dinheiro. Ele te deixa ter ambição, mas é uma ambição natural. Ambição para você sobressair na vida, ter algo melhor. Porque se nós não tivermos uma ambição, como que a gente sai adiante? Agora, a ganância é uma pessoa que passa em cima das outras, é uma pessoa que não tem princípios. Ok? Então Deus ele começa a trazer equilíbrio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Essas mulheres hoje, às vezes estão toda deformada, usando aquelas maquiagens. Tem aquela pessoa que não vive sem maquiagem, né? Tem esses homens hoje que estão, eles falam metrosexual, um homem extremamente vaidoso. Quando nós começamos a jejuar, presta atenção, Deus nos equilibra, Deus traz uma vaidade, mas dentro da naturalidade. Se você vê alguém que diz que é cheio do Espírito Santo, parecendo um papagaio, tem um problema ali. Isso, queridos, qualquer psicólogo, até uma criança, acho que de 5 anos, consegue discernir isso. Deus, ele traz uma naturalidade. Tem pessoas que, se for fazer uma live como essa, tem que ir lá, se perequetar. Gente, a autenticidade é o que o Espírito Santo quer trazer para você. Você sabe o que mais conquista hoje? Qualquer pessoa, principalmente dentro do mercado digital, dentro do online, é alguém autêntico, porque não se acha mais pessoas autênticas. Por que vocês estão aqui esse horário? Porque vocês veem que eu sou autêntica, eu falo o que eu penso. Amém? E eu sou muito autêntica. E tem gente que não gosta de mim porque eu sou autêntica. Ok? Eu sou autêntica. Eu não tento mascarar uma coisa para vocês. Eu sou isso. Tá? E o que mais hoje você vê a falta é de autenticidade. Tá faltando autenticidade. Então fale com autenticidade, seja sincero. Mas pra gente chegar nesse lugar, tá? De ser autêntico, de ser autêntica, presta atenção. Você precisa começar. Primeiro, você tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser curado e tratado na alma, porque se você tiver uma ferida na alma, você já vai mascarar alguma coisa.
Se você tiver uma ferida de rejeição, você já mascara alguma coisa. Se você tiver uma ferida de abandono, uma de inferioridade, você vai tentar ser uma pessoa que você não é. A pessoa que ela é curada na alma, ela não tá mais para agradar todo mundo. Ela poderia, né, estar lá atrás, quando ela era toda machucada. Mas agora não. Agora ela não é movida pelo que o outro acha, por aquilo. Ela não é mais movida por uma carência emocional. Essa pessoa é movida pelo seu propósito. E é isso que eu quero trazer para vocês no DNA. O nosso maior problema de não conseguir viver o propósito é porque nós não conseguimos chegar nesse alinhamento de, presta atenção, corpo, alma, mente e espírito. O mais difícil de todos é a mente. Por que a mente é a mais difícil de alinhar? Porque para a mente alinhar, a alma tem que estar alinhada primeiro. Porque se eu não sou curado de uma ferida, como que a minha mente começa a pensar coisas diferentes? Como que eu começo a ter visão de mundo diferente? Por isso que no programa de 90 dias que nós vamos começar posteriormente, nós vamos tratar essas áreas, tá? E o Senhor me deu uma ferramenta muito poderosa, amém? Então tem coisas que às vezes a gente não consegue, né, perceber que tá errado, mas você vai ter tanto exercício, tanta ferramenta, tá? No programa de 90 dias, tá? No DNA eu vou trazer para você um aulão mostrando para você, certo? Por exemplo, queridos, eu tenho estudado muito. Deus me deu agora um download, tá? Deixa eu ensinar uma coisa pra você. Você quer conhecimento de Deus? Desde quando eu comecei a jejuar, eu vou te dar um princípio aqui. Desde quando eu comecei a jejuar? Em 2018, 2016 eu comecei a jejuar. 2016. Toda vez que eu jejuava, não vou falar todas, porque eu posso ter esquecido uma vez ou outra. Eu pedi para Deus conhecimento e sabedoria. Eu falava, Deus, me dá a sabedoria que o Senhor deu a Salomão. Eu sei que Ele não vai dar a que Ele deu a Salomão, mas Ele pode me dar uma fatia do bolo. Se Ele me dá uma fatia do bolo, tá bom. E eu jejuei e paguei muito preço, tá? O conhecimento é a informação que chega para você. E a sabedoria é como você aplica e passa isso adiante. E como você exerce isso na sua vida, tá? Então, conhecimento são informações. Por exemplo, eu tenho conhecimento, vou pegar aqui eu tenho conhecimento que essa caneta aqui, ela é um marca-texto, ela é amarela e ela é de pintar. Essa aqui é a informação. E aí, como eu vou aplicar ela com sabedoria, marcando o meu texto e trazendo facilidade para mim entender um conteúdo, grifando aquilo que é mais importante. Então, eu estou aplicando com sabedoria a informação que eu tenho sobre essa. É isso daí, tá? E Deus começou a me dar conhecimento. E eu lembro como se fosse hoje. Deve ter sido em 2019, mais ou menos. Então, depois de 2, 3 anos que eu estava jejuando, eu fui numa igrejinha. E eu lembro que um pastor disse, o anjo do Senhor está colocando um chip de ouro na sua cabeça. Você vai ter muito conhecimento, você vai saber muito sobre as coisas de Deus. E ele é um homem muito simples, ele não sobre trazer na magnitude, mas eu entendi. Ele falou, olha, Deus está te colocando um chip de ouro na sua cabeça. E você vai ter muito conhecimento, você vai ensinar, você vai ter uma variedade de conhecimento muito grande. Agora, a chave disso é, você precisa compartilhar o conhecimento. E aí você fala assim, apóstola, mas como assim compartilhar? E o problema da geração egoísta é achar o quê? Se eu contar tudo o que eu sei, essas pessoas, presta atenção, elas vão ocupar o meu lugar. Eu vou perder o status que eu tenho hoje de dominar mais esse assunto. Engana-se. Vou dar um exemplo para você. Eu não consigo repetir o mesmo conteúdo que eu já dei. A próxima escola de Libertadores, ela tá totalmente, eu já comecei a escrever ela já está totalmente em outra configuração, com todo o conhecimento novo que Deus me deu, um upgrade. Então,
Eu nunca vou conseguir pegar o mesmo material e fazer. Por quê? Quanto mais eu jorro, quanto mais eu dou, quanto mais eu mergulho, mais Deus me dá. E o jejum expande não só espírito, o jejum expande a sua mentalidade espiritual também. E eu quero agora trazer algo para você. A informação espiritual que chega para você, ela não cabe numa mente carnal, ela cabe só numa mente espiritual. Por isso que quanto mais você jejua, mais HD você tem para receber de Deus coisas espirituais. Amém? Ontem Deus fez um download, eu falei, Deus, eu tô no meio do negócio de Daniel, o Senhor tá falando para mim de principado, potestade, eu comecei a escrever, e Deus começou a falar dos principados para mim, começou a trazer, e eu já coloquei lá, escola, e já comecei a escrever a escola de libertadores do ano que vem, amém? Que é totalmente numa configuração diferente. Por quê? Porque você está toda hora expandindo, toda hora aumentando o seu HD. Então eu quero que você entenda, o jejum, ele não é só uma bênção para você estar alinhado no corpo. Ele é uma bênção para você expandir e receber de Deus muito conhecimento e muita sabedoria. Mas o segredo é, você precisa compartilhar. Você precisa entregar. Eu entrego todo dia aqui para você conhecimento. Eu entrego para vocês, às vezes, uma aula que eu dou numa escola. Eu entrego aqui para vocês, resumidamente. E eu não faço isso, gente, agora. Eu faço isso desde 2016. Eu comecei a aprender sobre os dons, eu comecei a ensinar. Por que eu domino tanto os dons espirituais? Porque eu ensinei demais. E quanto mais você ensina, mais você vai agregando conhecimento sobre aquele tema. Mais você vai aprendendo, mais você vai linkando o versículo, certo? Então, e Deus pode te trazer conhecimento em todas as áreas, tá? Ele pode trazer conhecimento numa área que às vezes ela é secular, ela é área de informática, área de mecânica, mas expanda, porque quando você expande a sua mente espiritual, a sua mente física, o seu intelecto, ele também expande, ok? E o segredo é compartilhar. As pessoas pensam assim, mas essa pessoa vai saber o que eu sei. A partir do momento que você entregou o conhecimento, você já se tornou superior, porque Deus já te habilitou para expandir mais naquela área. Então, você só é um mestre é um professor genuíno quando você consegue passar o que você sabe de forma simples, de forma clara. Amém? Então, eu quero trazer aqui um desafio para você. Começa a ensinar o que você sabe. Começa a fazer as suas apostilas. Pega um caderno seu e faça. Fala, olha, eu sei isso aqui. E você tem ali. Daqui a pouco Deus te dá mais coisa. Aí você refaz aquele conteúdo, tá? Eu tô falando principalmente para quem gosta de estudar como eu. Eu amo estudar, tá? Mas eu já fui uma pessoa de não gostar de estudar, porque talvez estava estudando uma coisa errada. Tinha matérias na faculdade de medicina, eu falava sangue e fogo, amém? Outras matérias eu era apaixonada. Mas pelo menos em assuntos espirituais, eu gosto de tudo, tá? Então você vai começar o que? A compartilhar conhecimento. Então compartilha, senta com alguém e começa a contar o que você sabe. Tenha seu caderno de anotação, expansão da mente. E aí quanto mais você se enche de Deus, de informação de Deus, a sua mentalidade, ela deixa de estar aqui nas coisas desse mundo. E você só vai conseguir viver tudo isso quando você é curado e tratado, né, alinhado, principalmente na alma. A nossa alma, ela é um cerne, um campo, um refúgio ali das emoções, né? Nossa alma. Na nossa alma passa raiva, amor, tristeza, alegria, ira, inveja, paz, plenitude. Na nossa alma passa todo tipo de sentimento, tá? Sentimento tô sentindo saudade, tá? Emoção, me assustei agora. É a diferença, certo? Sentimento, tenho raiva daquela minha amiga que fez aquele negócio pra mim. Você tá assim, você tem um sentimento de raiva. Tô sentindo agora amor. Tô sentindo agora tristeza, né?
Você está tendo uma emoção ali naquele momento. Então, a nossa alma é aonde habita essa bomba que contribui para os nossos pensamentos. Agora, imagina uma pessoa que tem uma alma toda dilacerada, todo dia está triste, todo dia está cansado. Lembra do pai com falta de perdão. Lembra da mãe. Lembra que nada deu certo na sua vida. Como que essa pessoa consegue idealizar um futuro bom ou consegue viver o propósito que Deus já disse para ela que está pronto? Essa pessoa ela pode ter sido batizada, ela pode estar convertida. Então, o DNA é uma forma de eu te mostrar como isso acontece e o programa vai ser a ferramenta que nós vamos usar para trabalhar nisso. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu vejo muito cristão convertido que até jejua, que busca Deus, mas não consegue viver o seu propósito. Porque é só um problema. Não fez bem feito o trabalho da questão emocional, não entregou para Jesus, está carregando coisa que não era para carregar mais, por isso não consegue ter uma frequência de pensamento para alcançar aquilo que Deus tem e por isso que não consegue romper. E nós vamos trabalhar isso, tá? Dentro do programa. Então nós vamos ter ali, né, como eu disse para vocês, são 3 ciclos de 27 dias e um último ciclo de 9. O 9 vai ser lindo, que é sobre a unção da águia, né? E a unção da águia, ela só pode chegar na vida de alguém quando essa pessoa mudou a mentalidade dela. Então vocês se preparem. Se você não fez a inscrição para o DNA, é gratuita, é uma primícia que eu estou te dando, eu te convido. Amo vocês, um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia profético. Beijo, beijo, beijo.